Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre tipos de reações químicas e o balanceamento, certo? Bom, as reações químicas, elas estão presentes no nosso cotidiano, muito mais do que a gente pensa, né? Por exemplo, se nós estamos vivos é porque nós estamos respirando, e a respiração em si, ela já é uma reação química, certo? E para representar essas reações químicas, os químicos escrevem equações químicas. Por exemplo, quando nós queremos mostrar a formação da água, qual é a reação que acontece, né? O oxigênio reage com o hidrogênio para formar a água. Mas como é que nós podemos, então, escrever a equação química? Ela está representada aqui, né? Então, oxigênio reage com hidrogênio e forma a água, tá? Aí, as substâncias que estão do lado esquerdo da seta são chamadas de reagentes. Nesse caso, nós temos o oxigênio e o hidrogênio. Já as substâncias que estão do lado direito da seta são os produtos. Nesse caso, nós só temos um produto, que é a água. A seta que está aí nessa equação química, ela indica o sentido em que essa reação ocorre. No caso, ela ocorre da esquerda para a direita. Em alguns casos, a gente costuma designar qual é o estado físico em que esses reagentes estão. A gente coloca como um índice, né? Então, por exemplo, S para sólido, L para líquido, G para gasoso e AQ para solução. Lembrando que líquido e solução não é a mesma coisa. O líquido é quando a substância passou pela fusão e ficou líquida. O aquoso, o AQ, é quando você dissolve essa substância em água, por exemplo. Se a gente analisar essa equação mostrada anteriormente, de formação da água, nós veremos que tem alguma coisa de errada nela. Eu vou colocar aqui uma representação de esferas, tá? Então, por exemplo, o que está mostrando essa equação? Que a gente precisa, então, de uma molécula de H2, então estão os dois átomos representando a molécula aqui. Ele vai reagir com uma molécula de O2, então estão também os átomos representados aqui, e aí forma uma molécula de água, tá? Então, aqui os átomos vão quebrar, essas ligações serão quebradas, e os átomos serão rearranjados para a formação da molécula de água. E o que a gente percebe que acontece aqui? Esse átomo de oxigênio, ele acaba sobrando, né? O que não é bacana. Então, o que acontece? Teve um químico chamado Lavoisier e ele descobriu que numa reação química, a soma das massas dos reagentes, ela deve ser igual à soma das massas dos produtos. Essa lei ficou conhecida como lei da conservação da massa. E o que a gente vê aqui, no que eu mostrei aqui em cima, é que essa lei não está sendo seguida, uma vez que está sobrando um átomo de oxigênio. Como é que eu vou resolver, então, este problema? Nós podemos resolver esse problema fazendo o balanceamento dessas equações químicas. Então, falando agora sobre o balanceamento, né? Qual é o nosso intuito, né, com o balanceamento? A gente quer que no final o número de átomos de cada elemento aí ele seja igual em ambos os lados da equação. Quando isso acontecer, significa então que a equação estará balanceada. Para realizar o balanceamento, nós temos que colocar um número, que eu vou chamar ele de coeficiente estequiométrico, e ele será colocado antes das fórmulas. Quando um coeficiente for igual a 1, você não precisa escrevê-lo. Uma observação aqui, em nenhum caso você vai trocar os subíndices das fórmulas, porque se você fizer isso, você pode alterar a identidade da substância, tá? Os coeficientes usados no balanceamento de uma equação química devem ser sempre os menores números inteiros possíveis.
que eu quero dizer com isso? Se após o processo de balanceamento você chegar em coeficientes que sejam múltiplos uns dos outros, você tem que simplificar para poder chegar nesse menor número inteiro possível. A equação que foi mostrada anteriormente, da formação da água, como é que ela ficaria após o processo de balanceamento? Ela ficaria assim, então. Eu preciso, na verdade, de 2 moléculas de H2 para uma de O2, e aí eu tenho a formação de 2 moléculas de água. Né? Será que isso, então, realmente é correto? Vamos verificar aqui. Então, está aqui, né? As 2 moléculas de H2, uma molécula só de oxigênio, que depois dos átomos aqui serem separados, as ligações quebradas e os átomos rearranjados, aí eu consigo chegar nas 2 moléculas de água sem sobra ou falta de átomos. Como é que a gente vai fazer o balanceamento dessas equações? Existem vários métodos, eu vou ensinar aqui o método de tentativas. Por exemplo, vamos ver essa equação química aqui, tá? É o zinco sólido, ele reage com o ácido clorídrico, ele vai formar o cloreto de zinco e vai eliminar um gás aqui que é o H2. Bom, qual vai ser o primeiro passo? Escrever a quantidade de átomos de cada elemento, tá? Para eu ver quantos nós temos, seja nos reagentes, seja nos produtos. Para isso, multiplique o coeficiente 1 pelos índices das fórmulas. Então, por exemplo, ó, aqui antes do zinco eu tenho 1. E aqui o meu subíndice é 1 também. Como que eu sei que é 1? Porque quando é 1 eu não preciso escrever. Então, 1 vezes 1 é 1, tá? É o mesmo raciocínio para os outros. Então, aqui também o índice antes do ácido clorídrico é 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 1. 1 vezes 1, 1. E o cloro também, 1 vezes 1, 1. Vamos dar uma olhada desse outro lado aqui, agora dos produtos. Índice 1, antes do cloreto de zinco. 1 vezes 1 do zinco, 1. 1 vezes 2, eu tenho 2 cloros. E seguindo o mesmo raciocínio aqui, 1 vezes 2, eu tenho 2 hidrogênios. Como vocês podem perceber, essa equação não está balanceada, pois nós temos o hidrogênio de um lado com 1 e nos produtos com 2, e o cloro também segue a mesma coisa, tá? Então, agora o que nós vamos fazer? Segundo passo, escolha um elemento que esteja desbalanceado. Aqui uma sugestão, tá? Você pode deixar, por último, o hidrogênio e o oxigênio. Uma dica aí que costuma funcionar bem. Então, se tiver algum outro elemento que esteja desbalanceado, comece por ele. Aí, você vá para o lado onde ele esteja em menor quantidade e coloque um coeficiente estequiométrico que arrume essa quantidade necessária. Então, por exemplo, que nem nós tínhamos visto aqui anteriormente, né? O cloro desse lado estava com 2 e desse lado tinha só 1. Então, o que eu faço? Eu vou colocar esse 2 aqui na frente do HCl. Quando eu coloco esse 2 aqui, eu arrumei o cloro. Muito bem, agora o cloro está balanceado. Só que agora, o que acontece, gente? Quando você define esse coeficiente 2 para o cloro, no primeiro membro aqui, que são os reagentes, a gente acaba também mudando a quantidade de hidrogênio. Então, o hidrogênio passa a ter 2 também, certo? E aí eu tenho que verificar como é que vai ficar, então, no lado agora dos produtos. Como aqui o índice é 2 nos produtos, basta então que eu mantenha o número 1 como coeficiente estequiométrico, porque daí 1 vezes 2, eu vou chegar então aqui no meu balanceamento final, que é manter este 1 aqui, tá? Bom, como você pode ver agora, as quantidades dos elementos estão iguais, seja nos reagentes, seja nos produtos, e agora sim a reação está balanceada. A segunda parte da aula agora, nós vamos falar sobre reações químicas. As reações químicas costumam ocorrer acompanhadas de alguns efeitos que podem dar um indício de que elas estão acontecendo, certo? Quais são esses efeitos? Então, por exemplo, tem algumas reações químicas que têm saída de gases.
outras têm formação de precipitado, outras mudanças de cor e tem algumas que têm alterações de calor, tá? Embaixo aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar um link para que vocês possam ver um vídeo que mostra, tá, esses diferentes tipos de reações químicas com esses indícios aqui que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Existem 4 tipos de reações químicas que a gente vai aprender a classificar e vamos ver a seguir. Primeira delas são as reações de síntese. As reações de síntese são também conhecidas como reações de adição. O que acontece nesse tipo de reação? Você tem aqui, então, seriam 2 substâncias, tá? Como reagentes, e aí elas vão se combinar e vão formar somente um único composto, tá? Então, por exemplo, aqui seria uma coisa geral, uma representação geral da reação de síntese, e aqui embaixo eu tenho 3 exemplos específicos. Então, por exemplo, quando o gás hidrogênio reage com o gás cloro, tá vendo aqui que são 2 substâncias e depois da reação elas formam uma única substância que é o ácido clorídrico, tá? Aqui, de novo, eu tenho o ácido clorídrico que reage com o gás amônia e aí eu tenho a formação do cloreto de amônio. E a mesma reação aqui embaixo que acontece, né? Quando você usa a cal, né, que é o óxido de cálcio, e você hidrata essa cal, você tem a cal hidratada, tá? Então, são 3 exemplos aqui de reações de síntese. Próximo, reações de decomposição. Este tipo de reação seria o inverso da reação que nós vimos anteriormente. Ou seja, então aqui é quando você tem um único composto como reagente, e aí esse composto ele vai se decompor, se separar em 2 ou mais produtos. Aqui de novo, né, a representação geral, e aqui eu tenho 3 exemplos específicos. E aqui, só uma coisa que eu queria chamar a atenção, é que dependendo da reação de decomposição, nós podemos dar um nome específico para a reação. Tá? Por exemplo, quando você tem aqui o nitrato de cobre e você aquece, tá? Esse símbolo aqui é de aquecimento, você tem então a decomposição do nitrato de cobre nessas 3 outras substâncias. Como essa quebra aconteceu por meio de um aquecimento, nós chamamos essa reação de pirólise, tá? Lise é quebra e piro vem de fogo. Segundo exemplo, nós temos aqui a água oxigenada. A água oxigenada, quando tem a incidência de luz na água oxigenada, aqui está o símbolo que representa isso, nós também temos a decomposição da água oxigenada, tá? Não é à toa que quando nós vamos à farmácia, nós percebemos que a água oxigenada que compramos lá, ela vem num frasco que não deixa passar a luz, né? Um frasco opaco, justamente para que essa reação aqui não aconteça. Como aqui é uma quebra por meio de luz, a gente chama essa reação de fotólise. O terceiro exemplo aqui é uma reação que a gente chama de eletrólise, porque é uma quebra que ela vai acontecer por meio de uma passagem de eletricidade. No caso aqui, é uma reação de produção de gás cloro, né? E aqui a gente também o sódio, que é a seguinte: eu pego o cloreto de sódio, passo corrente aqui nessa solução, e aí você vai ter essa produção aqui desses 2 compostos, tá? Terceiro tipo são as reações de simples troca. Essas reações ocorrem quando uma substância simples, aqui representada pela letra C, reage com uma substância composta, representada por AB, para formar outra substância simples, B, aqui depois da seta, e outra substância composta, AC, certo? Então, se você reparar aqui, antes o A estava próximo ao B e o C estava sozinho. Aí houve um deslocamento, né? Uma simples troca aqui. Agora o A ficou junto com o C e o B ficou sozinho. Alguns exemplos de reações de simples troca. Então, ó, por exemplo, aqui nós temos o ferro, que é a substância simples, reage com o ácido clorídrico, que é a substância composta,
E aí você tem o deslocamento, tá? Então agora o ferro vai ficar com o cloro e aí o hidrogênio vai ficar sozinho. A próximo exemplo aqui, você tem o zinco, que é a substância simples, o sulfato de cobre, que é a substância composta. Você tem o deslocamento aqui, o cobre passa a ficar sozinho, e aí você tem o zinco, que passa a ficar com o sulfato, certo? Bom, então, o último exemplo, a mesma coisa aqui, mais um exemplo de reação de simples troca, tá? Última reação é a reação de dupla troca. Então, aqui, o que acontece? Nós temos duas substâncias compostas que vão se trocar aqui e formar duas novas substâncias compostas. Então, repara aqui, né? A estava com B, C estava com D. Aí você tem uma dupla troca de pares. Agora, A vai com D e C vai com B, tá? Alguns exemplos de reações de dupla troca são essa aqui, é uma reação muito conhecida, que é uma reação de neutralização, onde você tem o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio, tá? O sódio, agora, depois da reação, fica junto com o cloro, e você tem o OH ficando junto com o H e formando a água, tá? Aqui mais um exemplo, né? O sódio, que antes estava junto com o flúor, depois da reação, ele passa a ficar junto com o cloro, e o AH, ele fica junto com o flúor. E aqui, terceiro também, mais um exemplo para vocês, certo? Então é isso, pessoal.